Professor, percebemos que suas obras possuem características em comum. Você poderia falar um pouco sobre o modo arquitetônico usado em seus projetos? Notamos o uso das cores, tijolos, aberturas zenitais. Eu estudei muito arquitetos modernos ligados ao brutalismo paulista e me emocionava quando via um espaço generoso e belo. Também acompanhei obras dos arquitetos vinculados à arquitetura nova, especialmente Sérgio Ferro, Rodrigo Lefebvre e Flávio Império. Quando estava na FAUSP, íamos nas construções em andamento, então eu buscava sempre busquei uma técnica construtiva e uma concepção espacial que gerasse o que se chama de estranhamento. Estranhamento é uma percepção distinta que gera uma satisfação que arrepia. Aí procurei unir espaços generosos, simplificados pelas técnicas mais populares, gerando casas muito baratas, diferentes e bonitas, no meu entender, sempre usando materiais locais, como pedra e tijolos. Ou seja, eu adaptei as conceituações contemporâneas ao local. Tentei fazer isso, pelo menos. Por que na sua proposição para o projeto de restauro da Bragital você optou por tirar os prédios e abrir uma grande passagem, diferentemente da ideia de Badaró e Caio Ferreira Arquitetura? O Badaró foi um dos meus mestres. Quando fiquei secretário, ele estava saindo da prefeitura de Campinas. E retomando seu escritório. Aí eu, como secretário, chamei o Oswaldo Pisolato para me ajudar no plano diretor e direcionar algumas ideias desenhando, que é o ponto forte dele, o desenho. Andei pela cidade, chamei também o Badaró para ajudar a fazer um projeto de requalificação do centro urbano de Salto e fazer concepções urbanísticas. Andei pela cidade com o Badaró e mostrei a ideia de desapropriar um barracão da Brazital que estava sem uso exatamente na frente da igreja matriz. A faculdade só ocupava o lado direito dos prédios, do lado esquerdo e na frente não ocupava nada. Então minha proposta seria abrir tudo aquilo e criar uma praça com fonte e fios de águas limpíssimas para fazer o contraponto com o rio Tietê, uma das águas mais sujas do mundo. Isso abriria também a vista da porta da matriz para a cascata. Isso seria maravilhoso, pois a queda d'água está escondida e seria desvelada para aqueles que frequentassem a praça da matriz, atraindo os turistas. Além disso, do lado esquerdo, no outro barracão que não seria desapropriado, a proposta seria expor produtos que a cidade tem como os produtos que a cidade mais trabalha historicamente, que são granito, peças de mobiliário em eucalipto e roupas íntimas. Com isso, geraríamos, através do plano diretor, muito emprego. O prefeito se assustou com a minha proposta, que era bastante radical. Aí, o Badaró
tentou achar uma solução menos radical, se esforçando, ele e o Caio, para fazer uma proposta menos impactante, criando um espaço menor, interno, e colocando uma torre para que as pessoas se deleitassem com as visuais existentes no local. Então essa proposta era política no sentido de fazer um contraponto com o Rio Tietê. Era uma proposta histórica no sentido de reabrir a vista para a praça. Terceira, era uma proposta econômica no sentido de atração de turistas, de desvelar a cascata maravilhosa, que é a única cascata que existe hoje no Rio Tietê, o único salto que existe no Rio Tietê, e ao seu lado seriam expostos os materiais que salto tem muita mão de obra nesses setores, que são a madeira do eucalipto devido a Eucatex, a pedra, ao invés de vender pedra por R$5, pedra bruta cortada, fazer esculturas em pedra, que muitos saltenses têm esculturas em vários lugares do país, e o trabalho com roupa íntima, porque Salto teve praticamente a primeira industrialização têxtil do estado de São Paulo. Bom, e por que você acha que o prefeito teve um choque tão grande? Qual que é o valor dessas obras que tem aí que você queria derrubar, desses barracões? Ele tem um valor histórico? Isso daí fere a questão da história da cidade? Não, isso é simplesmente um jogo de interesse. Eu entendo que o prefeito tinha uma relação muito íntima com a direção da escola, que é extremamente reacionária, e a escola não queria deixar ninguém mexer ali. Essa escola, pelo que eu sei, devia para a prefeitura uma grande quantidade de dinheiro, e com pouco dinheiro o prefeito poderia assumir isso. Outra hipótese é que o prefeito não tivesse alcançado, entendido a possibilidade de compreender a cidade na sua globalidade. Isso não era um projeto só urbano, era um projeto econômico, social, político e histórico. E talvez ele não tivesse peito para enfrentar uma coisa dessas. Qual foi o partido que influenciou o desenho da Praça Arautos da Paz? A Praça Arautos da Paz fizemos eu, Caetano e o Isaac, todos os professores de Projeto A. Eu acho que matamos o concurso antes de começar a aula. A ideia central, quando nós soubemos do concurso, seria de acolhimento. Imagine duas mãos em concha, acolhendo um pequeno pássaro, um pequeno animalzinho, ou mesmo acolhendo uma pessoa, seja lá quem for. Isso nós mesclamos com o rito das catacumbas, quando os cristãos eram perseguidos e desenvolveram um código próprio. Eles pegavam quando dois cristãos estavam conversando, um pegava uma varinha e fazia uma curva no chão. Se o outro repetisse o gesto da curva, desenhando um peixe, ambos se conheciam e aprendiam que um e o outro, ambos seriam cristãos. Aí, isso eu aprendi quando aqui em Salto me convidaram para fazer um centro cultural para a Igreja Católica. Eu convidei o Toninho para vir aqui para a gente fazer junto, e aí o Padre Mário Negro, Monsenhor, deu uma aula para a gente sobre água, fogo, sobre essas coisas todas. E aí, uma outra atitude que nós tomamos foi uma atitude política. Estava escrito o seguinte: para fazer uma coisa que fosse montada e depois desmontada, para acolher o Congresso Eucarístico, que teria de 50 a 70 mil pessoas. E nós argumentamos o seguinte: arguímos que no memorial isso é uma postura de país atrasada, essa proposição, né?
do concurso. E porque um monta, o outro desmonta e ninguém leva vantagem nenhuma. Então aí foi feita uma proposta com a curva do peixe, com catacumbas em pedra, para que não fosse desmontada e ficasse aquela obra para o uso da população de Campinas. Conversando isso, entre nós ali, o Caetano começou a fazer aqueles maravilhosos croquis na lousa e fechamos a questão. Eu falei, ganhamos. Simplesmente dali para frente, né, a gente foi desenvolver o projeto com essas concepções. Mas a prefeitura simplificou bastante o projeto. E como ele seria um lugar de evento, o maior lugar de concentração de pessoas de Campinas, a ideia era fazer aquele teto giratório. Quando houvesse uma Copa do Mundo ou um grande evento, a população podia se reunir ali. Carnaval, talvez coisa desse tipo. E para chamar as pessoas, a gente tinha colocado ao longo daquela curva em pedra bruta, com gabiões, raios, canhões de laser. Assim as pessoas dos bairros mais longínquos saberiam, quando os canhões estivessem acesos, que estava havendo alguma coisa e podia se dirigir ao local. Então, é bom citar que apenas algumas coisas foram feitas, nem toda a nossa proposta foi feita, mas a ideia central foi essa, o partido. Como os arquitetos que não estão na mídia podem influenciar na sociedade e na cidade? Quando eu estava no TFG, estava muito bem num grande escritório de São Paulo, chamado Arquitetura Badra. E fazendo prédios e tal, e planejando bairros. E o prefeito Josias Costa Pinto tinha sido eleito. Esse prefeito que me falou pela primeira vez alguma coisa assim, olha, possivelmente da porta da igreja matriz, o fazendeiro que fez a igreja, né, deve ter colocado a porta com vista para a cascata. E esse prefeito ia me convidando, pedindo projetinhos. E eu estava fazendo o TFG, tinha esse trabalho na Badra, e ele ficava me pedindo coisas, até que um dia eu não estava aguentando mais, e aí eu falei, não dá. E aí ele que me convidou para vir para a cidade, trabalhar aqui na prefeitura como auxiliar de planejamento. Muito bem, eu tinha que optar, ou talvez ser uma pulga em São Paulo, ou ser talvez um elefante numa cidadezinha. Também optei por qualidade de vida, mas eu, desde o primeiro ano, sempre fui estudando a cidade, olhando as coisas, propondo. Eu andei fazendo muita coisa, localizando escolas no lugar certo. Uma vez a escola, iam fazer uma outra escola do mesmo lado da cidade, que já tinha essa escola do 2º grau. Eu falei com o prefeito, ele foi muito competente, comprou uma chácara, e colocou a escola mais próxima dos seus frequentadores no lado oposto, essa escola feita pelo Estado. Então eu fui aprendendo, fazendo planos de calçamento, mas foi um aprendizado, digamos assim, incansável e prazeroso. Aí quando eu convidei o Badaropa para fazer esse plano de recuperação urbana da cidade e as questões históricas, o Badaró e o Caio, quando eu levei o Badaró na frente da igreja matriz e disse a minha ideia, ele gostou muito e me disse alguma coisa assim, só você poderia fazer uma síntese dessa. Essa proposição é distinta daqueles que pensam das teorias apenas pelas teorias. E eu acho o seguinte, que as coisas vão entrando em nossas entranhas e de repente a gente faz uma síntese. Veja, eu peguei coisa do padre, peguei coisa do prefeito, peguei coisa de um lado, você vai pegando tudo isso e fazendo uma síntese, né? E eu até digo o seguinte, talvez todos esses atos sejam, eu acho até que tem alguma força que nos induz a fazer isso,
foi alguma coisa desconhecida, não sei. Mas de repente, acho que a gente tem uma espécie de um auxiliar invisível, sei lá, um anjo, alguma coisa assim, não sei. Mas essa síntese, ela sempre sai de coisas que você vai acumulando, e aí você faz a síntese. E isso sai numa proposição de partida arquitetônica e de projeto. Precisa tudo que for aprendendo, em guardando, em testando e em aplicando. Por você ser uma pessoa que já se envolveu bastante com política, queremos saber sua opinião sobre a influência da política na arquitetura. Eu acho que a influência da política na arquitetura é quase total. Foi no mestrado que eu e o Toninho percebemos isso e resolvemos entrar na política, escolhemos juntos um partido. Escolhemos o PT porque a proposta, os estatutos do PT eram muito bonitos e a proposta era inovadora e socialmente interessante. Aí entramos, talvez tendo uma postura de interioranos. Qual é o problema do urbanismo? É a política. Os políticos não entendem nossas proposições. Então vamos ser políticos, a gente vai aplicar isso. Foi o que fizemos. Ele teve muito mais sucesso político do que eu e teve também, infelizmente, o final da vida vinculado a esse tipo de atitude. Eu fui muito pressionado, mas graças a Deus sobrevivi. E a gente não sabia exatamente o que era aquilo, e fomos aprendendo e trocando ideia e tudo mais. Mas, se vocês quiserem saber, eu faço questão de indicar um livro chamado Arquitetura e Política, de Montanelli Muxis, sei lá, onde as coisas ficam muito mais explícitas e vocês poderiam entender melhor essa questão. Concluímos que você fez parte da composição urbana de sua cidade, assim como parte da história da Universidade PUC Campinas. Como você acha que pode ter influenciado na vida de diversos alunos que tiveram aula com você? Bom, vocês podem perguntar isso, eu acho, isso eu não sei responder exatamente direito. Eu acho que vocês podem perguntar isso aos seus professores que consideram brilhantes arquitetos. Eles foram meus alunos na PUC e o Pedro também no curso de especialização. Também participei na banca de mestrado do Pedro. Tanto o Luiz quanto o Pedro são arquitetos extremamente competentes. Eles podem falar melhor do que eu sobre isso. Quanto à população de Salto, eu procuro me esconder cada vez mais. Eu não gosto de aparecer. Eu fiz muita coisa, abri rua, propus calçadão, propus modificação de escola, compra de terreno, distrito industrial. Eu acho que os arquitetos têm muito a contribuir, muito a contribuir com as cidades. Mas eu especialmente fico escondido. Ultimamente tenho ficado escondido, não quero ficar dizendo fiz isso, fiz aquilo, fico quieto. Às vezes, quando dá certo, as pessoas se vangloriam e às vezes a essência da ideia é minha. Então, por exemplo, ficou muito interessante aquele croquis que eu fiz, depois chamei Oswaldo desenhou, depois o Badaró trabalhou. Então, a ideia bruta, digamos, foi minha. E depois houve esse aperfeiçoamento conjunto, eu com o Oswaldo, com o Badaró, com o Caio. Enfim, o legal seria trabalhar sempre coletivamente, mas isso é muito difícil. Só isso. Você pode encarar o projeto de várias formas, então tem teorias, tem não sei o quê. Mas eu queria entrar na essência do ato projetivo. O que é o ato projetivo? Você pega, o ato projetivo é uma relação entre mão, olho e pensamento. Então, mão, olho e cabeça, ou então, gesto, pensamento
e visibilidade, sei lá, olhar. E aí o que eu fiz? Eu fui filmando a mão de todas as pessoas. Eu estava dando aula, filmava a mão de aluno de primeiro ano, filmava a mão de aluno de segundo ano, filmava a mão de professores, eu filmava a mão. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei 3 arquitetos, 3 escolas de arquitetura, uma pública, uma confessional e uma caça-níquel. E peguei 2 professores de cada um dessas escolas. Eles tinham que ter mais de 10 anos de formado, tinham que ter participado de alguma associação de arquitetos, tinham que ter ganho algum prêmio para qualificá-los. E aí eu conversei sobre isso. Mas acoplei a isso toda a teoria de arquitetura existente, que naquele momento, como é que era, como é que não era, o ato projetivo, especialmente de 1960 para cá, quando começou a surgir os computadores. E aí eu queria estudar o gesto de fazer. Então, por exemplo, você pega, eu chamo de japonesinha, né, assim brincando, mas você fala assim, faz aí um quarto de 3x4, um banheiro e outro quarto de 3x4. Então ela pega, ela põe a escala, ela faz um risquinho, ela marca a distância, depois ela pega o esquadro, faz, depois, então ela não tem o croquis ainda, ela vai fazendo meio de forma atrapalhada. Ou seja, o ato de fazer aquilo, o ato em si ocupa mais tempo do que o pensamento de concepção. Então ela leva um tempão para fazer. Se você pega, por outro lado, um arquiteto de experiência, ele já tem uma escala. O professor Gasperini, por exemplo, ele tem uma escala de manual de 1 para 500, maravilhosa. Eu tenho na base de 1 para 125. Para fazer casa, eu vou desenhando, mas hoje, com 40 anos de prática, eu desenho em escala. Então, essa pessoa que fica desenhando, fazendo um risquinho, ou a pessoa que não sabe mexer com o computador, fica mexendo no computador, como é que eu faço isso, como é que eu faço um traço, como é que eu não faço? Ele sai do raciocínio de projeto e dessa síntese mão, olho e pensamento. Então, a mão registra o pensamento, guiada pelo olho. E aí, então, eu fui filmando essas mãos todas. Então, uma era lenta, a outra era rápida, a outra era muito ruim, a outra era boa, entendeu? E aí eu fiz uma análise disso, do ponto de vista da síntese entre esses 3 órgãos dos sentidos. Na verdade, quando você está desenhando, você está usando todos os sentidos. Porque o desenho é o registro do pensamento. O desenho é o registro do pensamento. Quando você conseguir pensar e registrar um desenho, você vai conseguir ser um bom arquiteto, possivelmente. Porque você fala, eu quero isso, isso, isso. E quando você, através do desenho, conseguir registrar o melhor possível o seu pensamento, essa tecnologia fica perfeita. A mão vai obedecendo o que o pensamento está falando, está exigindo. Mas, ao mesmo tempo, essa mão precisa ter um monte de experiências. Ela já precisa ter um background bastante grande sobre proporção, sobre forma, sobre como estar no papel, entende? Que é, na verdade, a gramática do desenho. E aí, essas 3 coisas acabam se unindo e formam uma estrutura que as pessoas acham que é mágica, que é o desenho, que é a junção de todas essas características, dessas 3 características, o pensamento, a visão, a estrutura da mão, a forma, né? Mas tem uma outra coisa, Paulo, às vezes, já aconteceu isso comigo, um erro de desenho, você vai fazer um traço, sai uma outra coisa, depois você olha de novo aquilo, tem um monte, pode vir uma ideia boa. Eu, por exemplo, já consegui fazer, por exemplo, eu assino minhas placas, eu tenho meu cartãozinho. Por que eu assinei essa placa? Eu mandei cortar de um jeito, o cara cortou do outro, tinha que jogar fora a placa, não sabia o que fazer, porque estava desproporcional. Então, para preencher aquela placa, eu resolvi assinar de lado, o Mel lá, Merlin.
E aí ficou perfeito. Eu aí pus essas placas na rua, todo mundo vinha falar, nossa, que coisa. Então, foi um erro, às vezes um erro, um traço, porque a mão condiciona, o pensamento condiciona a mão, mas a mão condiciona o pensamento. É uma relação de dois caminhos, de background um com o outro. Por isso que precisa desenhar muito. Bom? Uhum.